Queridos, como vocês perceberam, o pastor Teófilo e a pastora Larissa não estão na igreja hoje, eles estão em viagem, mas na próxima semana eles estarão aqui conosco, nossos pastores queridos, amados, e nós temos que estar orando por eles, amém? Ore por eles lá na sua casa, no seu devocional, mas Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Deus tem uma palavra ao nosso coração, Deus quer derramar do seu amor sobre as nossas vidas, mas Deus só vai fazer isso nessa noite, se você permitir que Deus faça, amém? Se você permitir que Deus, através do Espírito de Deus, se mova na sua vida. Se você não permitir, algo vai ser aqui nessa noite, algo não vai ser liberado. Você vai entender isso no final do culto, durante a palavra, durante a mensagem, o quanto que nessa noite, a nossa disposição, nosso coração aberto, vai fazer a diferença. Amém? Então, como vocês sabem, o tema dessa mensagem e desse mês todo, mês de julho, é o amor em movimento. E quando o pastor Teófilo lançou, há 2 semanas atrás, que nós estaríamos aqui durante um mês falando sobre o amor, e ele colocou esse tema, o amor em movimento, logo na primeira semana eu vi uma frase do pastor Cláudio Duarte. Talvez você tenha visto também. E essa frase, eu quero citar ela aqui no começo da minha mensagem. Ele fez uma publicação e ele colocou uma foto do nosso Senhor Jesus abraçado na cruz, com a coroa de espinhos, e ele ali todo ensanguentado, e ele escreveu assim na legenda: aquele, falando de Jesus, aquele que mais amou, nunca disse, eu te amo. Dizer eu te amo é muito fácil, difícil é amar. Queridos, quando eu li essa frase, foi algo tão forte no meu coração, algo que eu fiquei meditando, e estou aqui citando essa frase porque é algo que eu não parei de pensar nela. E na semana passada eu falei isso em uma das células que nós participamos, falei também na célula lá em Piraberaba que nós iniciamos, sobre esse amor, porque nós estamos nesse mês de amor. E queridos, essa frase foi tão forte, tão real, porque quando nós estudamos a Bíblia, quando você lê a Bíblia toda, você nunca vai encontrar, ou não encontrou, Jesus falando em algum momento, eu te amo. Mas quantos aqui concordam que Jesus, ele foi a pessoa que mais amou na terra? Amém? Todos nós concordamos nisso. Que Jesus foi aquele que mais expressou o amor. Mas essa palavra, essa frase, aliás, ela mexeu tanto comigo porque quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós amamos as pessoas, mas mais com palavras e não com atitudes. E era isso que aqui o pastor Cláudio Duarte quis dizer nessa frase. Que aquele que mais amou, ele nunca disse um te amo. Nós nunca encontramos na Bíblia Jesus chegando lá para Maria, sua mãe, mãe, eu te amo. Nunca encontramos Jesus chegando para os seus discípulos, Pedro, eu te amo. Para os seus amigos, Lázaro, que a Bíblia fala que era um grande amigo de Jesus, Lázaro, eu te amo. Mas, queridos, nós sabemos que Deus, Jesus, Ele amou essas pessoas com todo o seu amor. Ele amou incondicionalmente. E eu creio que Deus está nos levantando aqui nessa cidade, e eu creio que Deus quer lançar um desafio ao nosso coração nesse mês. Deus está nos desafiando, não amarmos apenas de palavras, mas com ações, com obras, com atitudes. Porque amar de palavras é fácil. Eu posso chegar aqui para o Samuel e falar, Samuel, eu te amo, cara. Você é muito precioso na minha vida. Casais, quantos casais nós conhecemos? Talvez possa ser até algo próximo de ti, ou a sua realidade. Mas quantos casais, quando estão lá, para casar, ou no início do casamento, fazem declarações maravilhosas um para o outro. Como a gente conhece, bem tradicional, estou contigo. Pessoas, quando a gente vai fazer os votos, até que a morte nos separe, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, é maravilhoso ver aqueles votos. Mas quando nós olhamos a realidade, e situações acontecem no dia a dia, dificuldades acontecem no dia a dia, infelizmente temos visto tantos casamentos que chegam ao fim.
Porque, queridos, a grande verdade é que o amor, ele era mais algo, um sentimento de um momento, do que algo que foi algo assim que foi uma verdade no coração, a ponto de amar diante daqueles votos que a pessoa fez. Outras pessoas talvez, chegam até nós, até mim, até você e falam assim, estou contigo, estamos juntos. Sabe aquelas promessas que fazemos um para o outro? Se você precisar de mim, pode contar comigo. Vamos até o final, estamos juntos nessa jornada. Sabe aquelas promessas e falas que fazemos um para o outro? Mas quando você, de repente, precisa daquela pessoa, parece que você está sozinho. Parece que você não tem ninguém. E, queridos, eu creio que é esse desafio que Deus quer despertar em nosso coração. Um desafio de não amarmos apenas em palavras, mas com ações, atitudes, iniciativa. Porque esse é o amor de Jesus para conosco. Esse foi o amor de Deus para conosco. E, queridos, tem um texto, lá em 1 João, você não precisa abrir, só acompanhar comigo, ou anotar. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala sobre isso. João escreve assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, queridos, veja que a própria palavra de Deus fala isso para nós. Meus filhinhos, não amemos apenas de palavra. Sabe aquelas palavras maravilhosas que nós falamos um para o outro? E, queridos, eu não quero que você saia daqui pensando que você não precisa mais falar nada. Principalmente para o seu cônjuge. Principalmente também se a linguagem de amor dela for palavras de afirmações. Então é importante. Mas o detalhe que eu quero trazer aqui nessa noite é que muitas vezes nós falamos, mas aquilo não é a verdade do nosso coração. Quando as nossas atitudes, elas rejeitam as nossas palavras. Elas negligenciam as nossas palavras. Porque nós fazemos ao contrário, fazemos diferente daquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós afirmamos. Muitos falam, vou ser fiel a ti. Mas na primeira situação ele é infiel. Então, queridos, é isso que Deus quer despertar. Não a gente amar só de palavras, mas com atitudes. Aonde você se comprometeu com algo, você vai estar lá. Aonde você falou, vou contigo, então é melhor eu não falar algumas coisas. Porque, senão, a Bíblia mesmo fala que nós não devemos fazer votos de tolo. Promessas que às vezes fazemos diante de Deus. Deus, agora eu não vou mais pecar. Não vou mais cair nesse pecado. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó. A Bíblia fala que Deus ama a verdade no íntimo. Então, às vezes, é melhor chegarmos diante de Deus com humildade e nos humilharmos. E confessarmos o nosso pecado. E levar para Deus com sinceridade, reconhecer as nossas fraquezas. E clamar para que Deus nos faça forte. A Bíblia fala que quando somos fracos, então somos fortes. Então, queridos, é isso que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Não quero que seja uma palavra longa, para que nós tenhamos um período final de oração, para que nós tenhamos um tempo juntos, orando uns pelos outros. Mas, queridos, Jesus, Ele amou, a Bíblia fala lá em João, capítulo 3, versículo 16, todos vocês conhecem. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Ou seja, o amor de Deus é um amor não passivo, mas um amor ativo. Um amor que tem iniciativa. Um amor que se move. E o tema dessa noite é amor em movimento. Só que eu quero ir mais fundo um pouco. Porque essa palavra amor, nós podemos trocar ela por Deus em movimento. Deus em movimento. Lá em 1 João também, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha só o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se o tema é amor em movimento, nós podemos substituir também por Deus em movimento. Porque Deus é amor. Nós, os homens, nós podemos expressar inúmeros sentimentos. Em alguns momentos nós expressamos o amor. Principalmente por pessoas que nós amamos, pessoas que nos querem bem e nós queremos bem. Mas com Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Não tem como Deus ser algo diferente.
Porque o próprio amor é Ele. Ele é o próprio amor. Ele é a expressão maior do amor. E aonde Ele revelou o seu amor, aonde Ele trouxe a nós e confirmou o seu amor por nós, foi na cruz. Foi na morte do seu Filho. Em João 3,16, aonde Ele amou o mundo e deu o seu Filho por nós. Um amor de atitudes. Um amor não passivo, mas ativo. Não inerte, mas um amor dinâmico, um amor que se move, que se movimenta. E eu creio que Deus, através da vida do Teófilo e da Larissa, por eles terem trazido esse tema durante esse mês, eu creio que é algo que Deus quer fazer em nosso meio. Eu creio que é algo que Deus está nos desafiando. Nós temos visto, embora hoje tenha poucas pessoas, mas nós sabemos que a igreja está crescendo. Nós sabemos que pessoas têm sido atraídas até esse lugar. E o que atrai as pessoas é o amor de Deus. É o amor de Deus Pai por nós. O amor que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 já foi derramado em nosso coração. E quando nós temos esse entendimento e nós permitimos o amor se mover, um amor em movimento, as pessoas começam a ser atraídas. Através da sua vida, através da minha vida. Mas quem atrai, quem convence é o próprio Deus, o Espírito de Deus. E nós cremos que Deus está fazendo algo. Mas para que a gente possa crescer e avançar ainda mais como igreja, como célula, como corpo de Cristo, aquilo que Deus tem nos dado como responsabilidade, porque não será somente nós aqui, a comunidade de vida, que vamos ganhar as pessoas dessa cidade. Tem tantas outras igrejas aqui, abençoadas, igrejas sérias, que estão também reunidas nesse exato momento, buscando a presença de Deus, falando, ensinando a palavra de Deus. E queridos, mas Deus tem reservado uma parte, Deus tem colocado algo para nós fazermos. E queridos, o grande segredo e o nosso grande êxito vai ser quando esse amor de Deus em nós se manifestar, se mover, alcançar as pessoas, tocar as pessoas. E eu creio que é esse desafio que Deus tem trazido à nossa igreja, a nossa cadeira diante de Deus, em submissão a Deus, e cravar essa verdade no nosso coração, para que nós possamos andar debaixo dessa verdade. O amor de Deus. Queridos, o amor de Deus por nós, ele é tão grande. Jesus, aonde ele passou, ele expressava esse amor. Jesus, ele amava com atitude, com ações. Vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês conhecem os textos. Jesus andava em cidade, amando os pecadores, amando aqueles que eram os publicanos, fariseus. Entrava na casa deles, ceava com eles, dormia na casa deles. Jesus, ele não ficava parado. Jesus, ele se movimentava. Jesus ia até o pecador. E eu creio que é isso que Deus está nos chamando. A gente sair um pouco da nossa passividade e nós sermos mais ativos em relação a isso, ao amor. Talvez você já está fazendo grandes coisas a Deus, mas o que eu quero trazer como ênfase aqui nessa noite é esse amor, expressar esse amor. Não só com palavras, mas com atitude, com obras, em verdade. Porque também, muitas vezes, se nós fizermos as obras, mas sem o amor no coração, não vale nada. Não é sincero. Se eu subir aqui e trazer uma palavra dessa a vocês, mas um amor de Deus no meu coração não existir, não vale nada, não vale nada. É algo em vão. Então, queridos, antes de vir para cá, eu comecei a orar a Deus que o teu amor possa estar em minha vida. Que o teu amor possa estar em mim. E que na medida que eu possa estar transmitindo a tua palavra, eles possam sentir esse amor. Eles possam sentir que eles são filhos amados, queridos. Porque, queridos, eu estou aqui porque eu amo a sua vida. Porque eu me preocupo com a sua vida. Às vezes nós, pregadores, somos mal interpretados. Às vezes pessoas olham e a gente fala algumas coisas, às vezes, que são verdades da palavra de Deus, algo talvez um pouco mais duro, mais pesado. E a pessoa pensa, interpreta mal, achando que nós não gostamos de alguém. Ou que nós estamos dando uma indireta. Ou que, sei lá, nós temos raiva no coração. Mas, queridos, não é. A Bíblia fala que Deus, ele ama aquele que ele tem por filho. E ele corrige aquele que ele tem por filho. E, queridos, quando a gente fala a verdade, é porque a gente ama. Porque a gente quer que algo em nossas vidas seja transformado. E por isso que a gente transmite. E não é fácil muitas vezes transmitir. Não é fácil muitas vezes você falar algumas coisas mais duras, mais pesadas. Porque você pode ser mal interpretado. Você pode ser rejeitado.
você pode muitas vezes sofrer inúmeras situações. Tem uma situação aqui, de uma palavra, uma vez que eu ministrei, já há muito tempo atrás, e eu falei algo assim que foi firme, mas era a palavra de Deus. E tem uma pessoa que, naquele dia, ela me procurou depois do culto, e ela falou assim para mim: olha, você foi muito ousado naquilo que você falou. Você foi muito ousado, foi duro, hein? Mas aquilo serviu para mim. Aquilo mudou, aquilo mexeu comigo. E queridos, isso já vai fazer mais ou menos uns 5, 6 meses atrás. E queridos, ontem essa mesma pessoa me procurou aqui no culto de jovens. E ele lembrou dessa palavra. E ele falou assim: ó, você é uma bênção na minha vida. Ó, eu queria falar isso para ti, você é uma bênção. Lembra aquela vez que tu falou isso? Aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha história. Porque eu comecei a me posicionar e fazer algo diferente. E eu só queria falar isso para ti, tá bom? Eu falei: glória a Deus, amém. Que bom, fico feliz de ouvir você falar isso. Então, queridos, a grande verdade é que o nosso coração, ele está aqui porque ama a vida de cada um de vocês. É como vocês que são pais, que têm os filhos. Se o seu filho está fazendo algo errado, ou ele está indo caminhando para algo que ele vai correr perigo, você vai alertar ele, porque você ama ele. Você vai corrigi-lo, mesmo que em alguns momentos tem que ser duro, mesmo que em algum momento tem que ser algo que talvez ele não vai entender, mas é porque ama. Então, queridos, muitas vezes nós temos que ser ousados na presença de Deus. Não é fácil, seria muito mais fácil se eu só falasse palavras de amor a vocês, se eu só falasse palavras de bênção, se eu só falasse: aleluia, glória a Deus, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, pode continuar a vida do jeito que está, não tem problema nenhum. Sabe, para mim seria mais fácil. Porque talvez eu sairia daqui, ninguém iria me criticar, ninguém ia fugiu a palavra agora. Ninguém ia me criticar, me julgar e achar uma bênção. Mas, queridos, isso não é demonstrar o amor, porque se alguém está caminhando para algo que está sendo errado, ou ele vai correr perigo, e eu não advirto ele, é porque eu não amo essa pessoa. Porque eu não estou expressando esse amor. Então, queridos, Jesus, ele expressava esse amor. Jesus, ele conhecia a necessidade alheia. E ele não ficava com vista grossa. Ele não ficava ali indiferente à situação alheia. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos orar, pedir para que Deus faça isso em nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que o amor dele já foi derramado em nosso coração. E nós podemos fazer. Desde que nós tenhamos essa iniciativa, essa atitude, de às vezes olhar uma pessoa, como eu já vi aqui, muitas pessoas fazerem, tomarem atitudes, ver pessoas passando necessidade e darem ali o seu rosto à tapa, digamos assim, pedindo algo, fazendo, levantando, vamos fazer uma oferta, vamos fazer uma arrecadação. Sabe, queridos, é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É isso que Deus está nos chamando. Eu não estou falando aqui, não quero que você saia com esse entendimento de que nós vamos mudar a vida de todo mundo. Isso é impossível. Não tem como nós mudarmos a história de todos. Também não quero que você deixe algo que é para os seus filhos, sei lá, você sacrificar algo que é seu para dar para outro. Se Deus pedir, amém. Mas não é isso que eu estou falando aqui nessa noite. Mas quando nós temos algo onde nós podemos repartir com alguém, quando nós temos algo que nós podemos, ser solidário com uma pessoa, nós devemos fazer. Não podemos ser omissos. Nós precisamos fazer. E, queridos, eu não estou falando somente de recursos financeiros. A Bíblia fala que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Se nós sabemos o bem e não fazemos. Então, às vezes, uma palavra sua, um conselho, você está vendo alguém fazendo algo errado, caminhando para algo que ele desconhece, que ele não sabe, e você já tem mais experiência, maturidade, você já enfrentou aquilo, já passou, e você omite isso a ele, está faltando o amor. Então nós precisamos agir. É um amor em movimento. Deus em movimento. O amor de Deus é um amor de atitude. Agora, olha só. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, a pergunta é, como Deus, ele se movimenta? O tema é Deus em movimento. Como Deus se movimenta? Aqui, a resposta, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você aceitou o Senhor Jesus de todo o teu coração, se você confessou Ele como teu Senhor e teu Salvador, a Bíblia fala que automaticamente, no exato momento onde você aceitou, o Espírito Santo de Deus veio habitar em ti. O Espírito de Deus fez morada em ti. Você é templo do Espírito. Você é morada de Deus. A Bíblia fala que o corpo que você tem, esse corpo que você tem, você que se acha lindo, maravilhoso, maravilhosa, esse corpo não pertence a ti, pertence a Jesus Cristo. Amém? Porque você foi comprado por alto preço. E não era dinheiro, ninguém poderia comprar. Não existia milhões, bilhões que poderiam pagar o preço pela sua vida. Porque o preço era um preço de sangue que foi derramado na cruz. E a Bíblia fala, então, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. E que tem outros textos que nós poderíamos aprofundar, aonde fala que aquele que destrói o seu corpo, destrói o templo de Deus, e Deus o destruirá. Porque esse corpo não é mais nosso. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. E nós temos que ter responsabilidade, consciência que o nosso corpo é a habitação do Espírito de Deus. E nós devemos zelar por isso. Agora, queridos, dentro da mensagem, como Deus então se movimenta? Através de nós, através dos homens, através da minha vida e da sua vida. Quando você se movimenta em amor, quando você permite que Deus te use, quando você tem atitude, quando você tem iniciativa, quando você faz algo para o seu próximo, para o seu semelhante, é Deus se movimentando, é Deus derramando do seu amor. Quando nós não fazemos, nós omitimos o amor de Deus, nós impedimos o amor de Deus de se manifestar. O amor de Deus, ele pode se manifestar da forma que Deus quiser. Derramar algo, uma experiência sua, pessoal, no seu devocional íntimo com Deus. Mas, queridos, a grande verdade é que a maioria das vezes o amor de Deus, ele é expressado e derramado. E ele é liberado sobre as nossas vidas através de outras pessoas. Através de alguém que caminha contigo, do seu pastor, do seu discipulador. Através do seu irmão, da sua irmã, de discipulado, da igreja. É esse amor que está em nós, quando nós fazemos algo para o próximo. É o amor de Deus em movimento, e Deus está nos chamando, porque essa casa, essa igreja, ela vai crescer, quando esse amor em movimento, se movimentar e tocar outras pessoas, e nós não olharmos para a necessidade alheia, e nós passarmos indiferentes a ela. O Teófilo, semana passada, fez aqui uma encenação do bom samaritano, que se compadeceu com aquele homem que estava ferido, que foi agredido, assaltado. É isso que Deus está nos chamando. Vocês lembram de Mateus capítulo 25? A Bíblia fala, Jesus mesmo ensinando, ele fala que chegará um dia, no final dos tempos, e o Filho do Homem ele virá na sua glória, e ele se assentará no seu trono de glória, junto com os anjos. E então todas as nações irão se reunir com ele. Comece a imaginar essa cena. Comece a imaginar, queridos, nós vamos estar nesse lugar. Imagina só o Filho do Homem é Jesus Cristo. Imagina Jesus voltando à terra, com toda a sua glória, a Bíblia fala. Com toda a sua glória. E todos os santos anjos, Mateus 25 está escrito isso. E todas as nações da terra irão se ajuntar a ele. Imagina esse evento, que é algo poderoso, maravilhoso. E a Bíblia fala que Jesus, então, ele vai pegar os bodes, que são as pessoas, as ovelhas, aqueles que conheceram Jesus, que serviram em humildade, que entregaram o seu coração e andaram em obediência a Deus, e os bodes, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Isso vai acontecer, queridos. Isso não é uma suposição, ou uma parábola, ou algo que pode ser ou não, vai acontecer isso aí. E nós estaremos lá. E a Bíblia fala que então Jesus vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
E aí Jesus olhará para as ovelhas à sua direita e dirá a eles: entrem, benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Entrem para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí Jesus olhará para eles e falará assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Porque eu fui estrangeiro e vocês me hospedaram. Porque eu estive nu e vocês me vestiram. Porque eu estive enfermo e vocês me visitaram. Porque eu fui prisioneiro e vocês foram me ver. E aí eles são nós estaremos lá. Diremos assim: mas quando, Senhor? Quando fizemos isso? Alguém aqui já fez isso para Deus? Será que Deus estava preso em algum lugar? Alguém já foi visitar Deus na prisão? Deus Todo-Poderoso ficou doente, será? E eles não entenderão. E ele falou: mas quando, Senhor, nós estivemos com fome e te demos de comer? Quando nós estivemos com sede e te demos de beber? Quando você foi estrangeiro e nós te hospedamos? Quando, Senhor, você estava nu e nós te vestimos? Quando, Senhor, você estava enfermo e nós fomos te visitar? Quando, Senhor, você estava preso e nós fomos te ver? E Jesus responderá a eles: em verdade vos digo, quando vocês fizeram a um destes pequeninos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Queridos, olha que coisa maravilhosa isso. Jesus falando que quando nós fizemos todas essas ações, essas atitudes, dar uma comida para alguém, dar um copo de água para alguém, dar um vestimento, um calçado para alguém, fazer uma visita no hospital, ou na casa de alguém para orar por ela, ir até um presídio, aonde pessoas que estão lá, porque elas foram, por causa delas mesmas, por atitudes erradas, mas foram excluídas e separadas da sociedade, e mesmo assim, porque o amor de Deus está no seu coração, você foi até lá. Queridos, a Bíblia fala que quando fizemos isso, nós fizemos para Deus. Deus recebeu isso que nós fizemos, um amor de atitudes. E aí ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda, que são os bodes, e ele vai falar a mesma coisa, a mesma frase: estive com fome, estive com sede, estive preso, nu. Só que a diferença é que eles também vão perguntar, e Jesus vai falar assim: mas vocês não fizeram, vocês deixaram de fazer. Agora vocês vão ficar aí no tormento eterno. Queridos, isso é algo sério. E qual é a diferença entre as ovelhas e os bodes? A diferença é que as ovelhas entenderam e fizeram. Os bodes talvez até entendiam, mas não fizeram, não tiveram atitude, um amor que não se movimentava. Impediram Deus. Imagina só nós podermos impedir o mover de Deus. Queridos, nós podemos, porque Deus respeita nosso livre-arbítrio. Deus nos respeita. Por isso que eu falei nessa noite, se você permitir Deus, o amor dele vai ser derramado. Se você não permitir, o amor dele é contido. Porque o amor dele está em nós, no nosso coração. E não é as minhas palavras, porque a Bíblia fala ali, onde eu li no início, que não devemos amar só por palavras. Então, por mais que eu diga as palavras mais maravilhosas aqui, e eu falar que vocês são lindos, maravilhosos, que eu amo vocês, mas no dia a dia eu não demonstrar nenhum tipo de amor, vocês não vão acreditar nas minhas palavras. Se no dia a dia você está lá precisando de algo, e eu tenho algo para oferecer, ou eu posso fazer e não fizer, vocês não vão aceitar aquilo que eu estou falando. E como eu falei, queridos, não é a ideia de que nós vamos resolver os problemas de todos. Eu não vou resolver os problemas de vocês todos, mas tem algumas pessoas aqui que eu sei que Deus tem me usado para poder ajudar elas. Que Deus tem usado a minha vida, a vida da minha esposa, para que a gente ame essas pessoas, para que a gente possa lançar elas para o propósito. Como Deus também tem usado outras pessoas na sua vida. Como Deus também tem te usado para tocar outras pessoas. E assim, quando nós entendemos, quando todos nós entendemos que existe o amor de Deus em nós, em nosso coração, e nós permitimos esse amor fluir, as pessoas começam a ser alcançadas. As pessoas começam a ser tocadas. E, queridos, nós queremos estar do lado direito, quando esse grande evento acontecer. Imagina só, Deus olhar para ti e falar assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Imagina só Deus olhar para nós e falar assim: vocês não fizeram, agora vocês vão ficar aí.
Queridos, nós não queremos isso para a nossa vida. Nenhum de nós quer isso para a nossa vida. Nós queremos ouvir dele: entrem benditos do meu Pai. Olha só que algo maravilhoso. Imagina só aquele dia você lá, e você sabendo qual será a frase que ele vai dizer. Você consegue imaginar isso? Agora ele vai dizer, agora ele vai falar, agora ele vai dizer: entrem benditos do meu Pai. Queridos, vai ser a coisa mais maravilhosa que nós já pudemos experimentar nessa terra. Entrarmos no reino de Deus e vivermos eternamente com Ele. Não tem nada que possa substituir isso. Não tem nada que seja mais glorioso do que viver isso. Por isso, queridos, Deus nos chama, não para ter a nossa melhor vida aqui na terra, sabe? E fazer coisas aqui. Porque as coisas que nós fazemos aqui, elas vão ficar aqui. Mas aquilo que nós fazemos que é eterno, nós levaremos para a eternidade. E nós queremos estar naquele grande dia e ouvir isso de Deus. Que nós fomos vencedores. Que nós chegamos e conquistamos. Outro texto, só para embasar isso que eu estou falando, onde Deus está em nós. Lá em Lucas 17, 20, versículo 21 também, 20 e 21. Os fariseus chegam até Jesus. E eles perguntam para Jesus: quando virá o reino de Deus? Quando virá o teu reino? Aí Jesus responde: o reino de Deus não virá com aparência exterior, com aparência externa. E nem vocês dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está no meio de vós. Queridos, o reino de Deus está em nós, em nosso coração, em nossa vida. E esse reino, ele só se movimenta quando nós, o canal de Deus, o instrumento de Deus, nos movimentamos. Se nós não nos movimentarmos, nós acabamos impedindo o amor de Deus. Isso entristece o coração de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 23. A Bíblia diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Queridos, a Bíblia fala, e vocês conhecem a história, que Jesus, ele andou no meio do povo, e o nome de Jesus, Emanuel, significa Deus conosco. Deus está conosco todos os dias. E quando Jesus então cumpre a sua missão aqui na terra, quando Jesus termina a sua missão, o seu propósito, que era a cruz, para redimir toda uma humanidade, a Bíblia fala, Jesus fala que ele precisava morrer e ir aos céus para que então o Consolador viesse, para que o Consolador fosse enviado. E queridos, o Consolador é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é aquilo que nós estávamos falando, que nós somos o templo do Espírito. E queridos, a palavra Espírito Santo no seu original significa Paracletos, que significa aquele que foi chamado para andar ao nosso lado, aquele que foi chamado para andar conosco. Queridos, então o Espírito de Deus, a Bíblia fala que Deus nunca iria nos deixar órfãos. Quando Jesus estava na terra, não precisava, ele mesmo falava: não precisa fazer o jejum, porque enquanto o noivo está no meio de vocês, não precisa essas coisas, mas chegará um dia que vocês vão precisar. Então, queridos, enquanto Jesus estava aqui e trazendo as boas novas, e ensinando a eles, e amando a eles, e revelando o propósito do coração de Deus Pai, porque Jesus, ele dizia assim: se vocês olharem para mim, vocês estão olhando para o Pai. Se vocês me receberem, vocês estão recebendo aquele que me enviou, que era Deus Pai. E queridos, ele começa então a revelar ali o propósito, a sua missão. Só que quando chega a hora dele sair, ele fala: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar aquele que foi chamado para andar com vocês. E a verdade é que a todo momento nós temos o Espírito de Deus conosco. A todo momento ele está ao nosso lado, caminhando conosco. Quando você está triste, ele está ali para trazer consolo à sua alma. Quando você está em dúvida, ele está ali para trazer direção na sua vida. Quando você está ali, ele está ali contigo também, para que ele possa continuar te fortalecendo. Quando você está ali e precisando de uma graça de Deus para amar alguém, ele está ali para derramar essa graça sobre a sua vida. O Espírito de Deus está a todo instante conosco. A verdade é que muitas vezes nós não percebemos isso. Ou nós não damos a permissão a Ele, ou a liberdade para que Ele se manifeste com mais intensidade em nossa vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite.
O Espírito de Deus está aqui em nosso meio. E Ele está falando ao seu coração. Mas a intensidade que Ele vai falar e mover na tua vida, no teu coração, é a intensidade que você permite a Ele, que você dá a Ele, que você abre o seu coração a Ele. Então, queridos, Deus está conosco, e esse amor só vai tocar outras vidas quando nós entendemos que vai depender da nossa atitude, da nossa iniciativa, da nossa ação, das nossas obras. Queridos, hoje nós enfrentamos uma realidade na sociedade mundial, e isso vai piorar dia após dia, que é uma indiferença. Porque Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus falando sobre os últimos dias, o final dos tempos, Ele diz assim: aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nos últimos dias, então cada dia que passa, cada segundo, minuto que passa, nós estamos mais perto do fim. É ou não é? Então, com a medida que o fim vai se aproximando, a iniquidade está multiplicando. E enquanto a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria no coração. Por causa da iniquidade. As pessoas não confiam mais uma na outra. As pessoas, têm medo de falar algo, de expressar um sentimento, de abrir o coração. Por causa de inúmeras situações, frustrações, decepções, rejeições. Então, queridos, nós enfrentamos isso, a sociedade, o mundo enfrenta esse desafio, aonde o amor está esfriando. E aonde será ali o segredo, aonde serão as pessoas que vão conseguir mudar esse quadro, esse cenário? São os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Nós que temos o Espírito de Deus, porque na nossa força nós não conseguimos amar. Na nossa força nós não conseguimos fazer. Querido, se você tentar amar alguém, fazer a obra de Deus, abrir a sua célula, na força do seu braço, você vai se frustrar. Você vai se cansar. Querido, se você tentar na força do seu braço discipular alguém, você vai cansar, você vai se frustrar, você vai desistir. Porque, queridos, o amor, ele vem de Deus, é um amor incondicional. Nosso amor, ele é condicional. O amor de Deus é um amor ágape, incondicional. O nosso é condicional. O nosso, no dia que a pessoa fala algo para você que você não gosta, ou te rejeita, ou te critica, ou te julga, o seu coração vai fechar. O seu coração vai ficar assim: puxa, não quero mais falar com essa pessoa, não quero mais ver ela. Sabe, todos nós temos esse tipo de sentimento. Mas aí então nós vamos para a presença de Deus e nos humilhamos e clamamos: Deus, tira esse sentimento e derrama do teu amor, da tua graça. E Deus, com a sua graça, com o Espírito que habita em nós, começa a transformar esses sentimentos. E nós continuamos amando, servindo, oferecendo algo, porque amar, queridos, fala de sacrifício. Amar fala de renúncia, de entrega. Amar fala de você fazer algo, não de você receber. Queridos, quem casa querendo ser feliz ou receber algo do seu cônjuge, está casando com a motivação errada. Porque o amor, ele é baseado com o amor de Cristo com a sua igreja, um amor que se oferece, que se entrega. Quando tem esse entendimento num relacionamento conjugal, o relacionamento ele se torna saudável, ele cresce, o amor aumenta. Porque você não está ali para ser feliz e receber algo, esperando que o seu cônjuge faça algo. Mas você está ali para oferecer o seu melhor, para dar o seu melhor. Essa semana eu vi uma frase também na rede social, não sei quem era o pastor, que ele dizia assim para os solteiros: você que é solteiro, e você fica orando para que venha uma pessoa ideal para a sua vida, para que venha um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você deveria fazer o contrário. Você tem que orar para que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus para ela, ou para ele. Ore mais nisso, para que você seja um bom marido e uma boa esposa. Ore por isso. Porque, queridos, nós temos que oferecer algo. Nós temos que doar, dar, entregar. Esse é o amor que vem de Deus. O amor que vem de nós, do mundo, ele é um amor limitado, condicionado. E, queridos, o mundo está carente de amor. O mundo, ele carece de amor. Sabe aquelas pessoas que você encontra elas e você vê assim que ela é totalmente carente de amor? Que se você der um abraço nela, ela começa a chorar. Ela começa a se render. Ela começa ali porque ela está carente de amor. E lá no mundo esse amor não é liberado. Esse amor onde você às vezes deixa
algo seu, onde você sacrifica algo seu para oferecer a alguém, não é encontrado, queridos. Não é encontrado. Porque o amor, ele é um amor, no mundo ele é um amor mais assim, egoísta, um amor onde a gente procura somente o nosso interesse. E a Bíblia fala ao contrário, que nós não devemos buscar os nossos interesses. É um amor condicionado, quando você está lá na festa, na balada, com os amigos, bebendo, aí você, eu te amo, estamos juntos, e não sei o quê, e vai, e vem. Sabe aquele negócio? Mas quando vem uma situação, desapareceu aquele amigo. Se você ligar para ele, ele fala que não dá, está ocupado. E aí quando você se depara, você está sozinho, ou você está com a sua família, porque a família também é aqueles que estão conosco a todo instante. Alguns não, né? Tem histórias tristes, às vezes pai abandonou a mãe, mas a maioria dos casos os pais estão ali, mesmo que não sejam convertidos, porque é algo de Deus. Deus colocou algo no coração de pai e de mãe. Deus colocou uma natureza no coração da mãe, que ela se preocupa com seu filho, independente se ela é cristã ou não. Independente, é algo de Deus, algo divino de Deus. E nós precisamos honrar os nossos pais por causa disso. Então, queridos, o amor está carente disso. E na medida que nós nos movimentarmos e liberarmos esse amor de Deus, nós vamos alcançar as pessoas. Elas vão ser alcançadas, atraídas. Elas vão se entregar. Elas vão querer andar contigo. Elas vão querer estar perto de ti. Elas vão querer estar ali porque elas se sentem amadas, acolhidas. Elas são cuidadas, protegidas. Quantas pessoas elas necessitam dessa proteção? E queridos, nós temos esse antídoto, nós temos a palavra de Deus que tem nos ajudado. Eu queria passar já para a parte mais do fim aqui da mensagem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, passagem muito conhecida, onde fala a respeito do amor. Eu vou trazer aqui algumas características do amor. Então nós estamos construindo algo. Amor em movimento. Deus em movimento. Mas Deus só se movimenta através do homem, da mulher, porque Ele habita no homem e na mulher. Então o amor de Deus para ser liberado sobre todas as pessoas é através dos seus filhos, daqueles que já entenderam, que foram alcançados, porque a palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João, todo o livro de 1 João, 1, 2, 3, depois vai para a tua casa e estuda. E aí você vai fazer ali uma avaliação da sua vida. Você vai ser desafiado ali pela palavra de Deus. Mas algo que mexe muito comigo lá, é que quando nós estamos em Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Lá em 1 João, capítulo 4. O amor é aperfeiçoado em nosso coração. Então, queridos, não é assim, agora eu decidi, ouvi lá no culto, vou amar. Aí no outro dia você acorda, já querendo fazer, tudo para todas as pessoas. Não é algo que acontece dessa forma. É algo que vai crescendo, que vai sendo aperfeiçoado, onde você enfrenta situações, onde você tenta amar e de repente você é rejeitado, onde você oferece algo, mas você é mal entendido, e ainda assim você permite que esse amor ainda flua da sua vida, que você seja esse canal de Deus, e aí o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nossa vida. Amém? Então, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo escrevendo, ele traz aqui 14 características do amor. 14, e eu vou citar elas aqui, e você vai refletindo, vai avaliando, depois vai para a tua casa, ora, lê com esse entendimento, aonde você tem que praticar essas características, essas ações. Então lá no versículo 4, primeiro, o amor, ele é paciente. Amém? O amor, ele é paciente, queridos. Se você quer ser um líder de célula, você vai ter que ter paciência. Se você quer ser um discipulador, você vai ter que ser paciente. Outras versões falam, o amor é sofredor. Queridos, porque nós trabalhamos com pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. Então, às vezes, você vai gerar uma expectativa muito grande em alguém, e você vai se frustrar, porque ela não irá corresponder. Ou você vai aconselhar, e às vezes ficar lá meses falando algo, e ela vai fazer diferente do que você falou. Quantas vezes eu já vi isso? Sabe, você ficou lá, a pessoa veio, pediu o conselho, você aconselhou, e ela fez totalmente diferente. Ao contrário,
Então, queridos, nós temos que ter paciência. Saber que nós estamos fazendo porque o amor de Deus está em nós, porque Deus tem paciência. Deus é paciente. Deus, você pode errar milhões de vezes com Ele. Ele vai estar lá ainda para te amar, para te receber, para te perdoar, para te levar para o propósito que Ele tem na sua vida. E se nós somos esse instrumento de Deus, nós também temos que buscar essas ações em nossa vida. Paciência, sofrer. Você que quer ser líder de célula, você vai sofrer. Sabia disso? Vai ter momentos que você vai estar lá triste, sofrendo por causa dos seus discípulos, sofrendo por causa de alguém que você cuida, sofrendo por alguém que você dedicou anos da sua vida e de repente ela saiu fora da igreja, se desviou. Mas o amor de Deus, Ele é um amor paciente que sofre. E mesmo assim você está lá, querendo servir, e se algum dia Ele voltar, você vai estar lá para servir a Ele, igualmente você serviu antes. Esse é o amor de Deus. O amor que foi derramado em nosso coração. Segundo, o amor é benigno. O amor é bondoso. Um amor de atitudes, que Ele quer fazer o bem e não o mal. Esse é o amor de Deus. Uma das características do amor de Deus. O amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus. O amor bondoso. O amor não arde em ciúmes, queridos. Se você tem ciúmes, é porque ainda é o amor humano. É um amor nosso, carnal. E, queridos, não tem problema assim, situações acontecerem na nossa vida, mas você tem que entender que existe o Espírito de Deus e graça de Deus para que a gente vença a nossa natureza pecadora, a nossa natureza pecaminosa. O amor de Deus, ele não arde em ciúmes. É um amor que não é competitivo. É um amor que, na verdade, Ele quer que os outros cresçam também. Não é competição. Sabe, queridos, algo que entristece o meu coração, e nós podemos ser pegos nisso muitas vezes, é competição dentro da igreja. Competição entre as células. Ah, minha célula está crescendo, a célula fulano de tal, agora cresceu, não pode crescer. Sabe, situações assim, esse não é o amor de Deus. E às vezes também em igrejas, sabe, igrejas que Deus vai usando e vai levantando, e vai crescendo a igreja, de repente outra igreja olha e fala, puxa, sabe, os ciúmes no meio do povo de Deus. E, queridos, a grande verdade é que a Bíblia fala que o povo de Deus é um povo só, está caminhando para o mesmo propósito, de conhecer a Deus e servir a Deus. O amor de Deus não se ufana. A palavra ufana significa se vangloriar. O amor de Deus, o amor que Deus derramou em nosso coração, o amor que não se vangloria, que não se exalta, sabe, que quer ser maior que o outro. Não é isso o amor de Deus. Isso tudo a gente pode fazer por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós temos que entender que não é essa a vontade de Deus. O amor não se ensoberbece. Uma pessoa soberba, a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é uma pessoa que age com arrogância, com uma pessoa orgulhosa. Não é esse o amor de Deus. O amor de Deus não se conduz, versículo 5, inconvenientemente. Não procure os seus interesses, que é só isso. Esse é o amor de Deus. Filipenses capítulo 2, eu anotei aqui no versículo 4. Jesus, Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, a palavra cristão significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos aqui na terra. E nós queremos viver conforme Jesus andou aqui na terra. É claro que nós somos limitados e vamos errar, falhar, mas nós temos que ter esse desejo no nosso coração, de querer isso, de amar como Ele amou, de andar como Ele andou. E a Bíblia fala, de sorte que em vós tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Queridos, para que o amor de Deus se movimente, para que pessoas sejam tocadas, alcançadas, ministradas, você vai precisar esvaziar-se de si mesmo
e humilhar-se muitas vezes. Esse é o sentimento que estava no coração de Jesus. Jesus se esvaziou de si mesmo, ele era Deus. Quantos textos, eu podia trazer aqui inúmeros textos. Fiquei meditando em muitos textos, mas não teria tempo. Onde Jesus, ele poderia fazer totalmente diferente, e nós faríamos diferente dele, e ele fez ao contrário. Ele amou, ele se humilhou, ele aceitou as situações, porque ele entendia que tinha um propósito de Deus Pai para a vida dele. Jesus se humilhou, queridos. Antes dele ser entregue, nós conhecemos a passagem onde ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma atitude de humilhação, que era somente para os servos, os menores servos faziam. Jesus foi lá nos deixando o exemplo de humildade. Agora, queridos, quantos de nós, ou quantos homens de Deus, porque eles se tornam grandes, eles não querem servir a ninguém. Eles querem ser servidos apenas, honrados. Jesus fez ao contrário, Jesus serviu. Então, queridos, se você quer ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, uma pregadora, um missionário, como nós vamos ter aqui, você tem que entender esses princípios, que você vai precisar morrer para si mesmo. Jesus, ele disse assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se humilhe. Você quer cuidar de vida, se humilhe. Porque você vai ser rejeitado às vezes, mas se humilhe. Faça para mim. Libere o meu amor, ore por elas. O outro lá em Coríntios continua. O amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera. O amor, ele não é um amor violento. Sabe, um amor onde a pessoa se irrita, não é o amor de Deus. O amor não se ressente do mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, com as derrotas do irmão. Sabe, você está lá, e de repente aquela pessoa que você está engasgada com ela, e parece que você está lá torcendo pela queda dela, para que dê errado algo. Esse não é o amor de Deus, queridos, na nossa vida. É o contrário, a gente deseja o bem. A Bíblia fala ali, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus em nossas vidas. É um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E, queridos, se nós fôssemos ler ali o texto todo, a Bíblia fala lá no começo, que ainda que nós tivéssemos todos os dons, ainda que nós falássemos as línguas dos homens, dos anjos, ainda que nós dessemos todos os nossos bens para os pobres, ainda que nós dessemos a nossa vida como sacrifício sem amor, nada seria, de nada valeria. Porque aquilo que eu falei, se não for com amor, com sinceridade no coração, não tem valia alguma. Então, queridos, a maior atitude, por mais heróica, por mais honrada que seja, se não for revestida do amor de Deus, para Deus não vale nada. Por isso que eu falei, Deus ama a verdade no íntimo, e nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar: Deus, derrama desse amor. Deus, eu quero amar. Deus, eu quero aprender a perdoar. Sabe, tem pessoas que elas não perdoam. Pessoas que elas estão no direito e elas falam assim: eu não perdoo, eu vou para o caixão, mas eu não perdoo tal situação ou tal pessoa. Queridos, nós não temos esse direito. A Bíblia fala que se nós não perdoarmos do nosso coração, Deus não irá nos perdoar. Queridos, essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos orar. Eu sei que tem situações que são difíceis. Quando você foi agredido, quando você foi violentado, quando você foi rejeitado, abandonado, é difícil perdoar. Mas a palavra de Deus nos coloca diante de desafios. E o desafio é você liberar perdão. Que nós tivemos uma situação ali em Piraberaba, agora na última célula, no bairro Canela, que foi muito legal, foi muito preciosa. Porque, como é uma célula nova, e aqui quem é líder de célula, quem já assim participou das células e talvez caiu nesse tema, vai saber que o primeiro tema da célula é perdão. É ou não é? Os líderes de célula aqui estão cansados já desse tema. Mas, queridos, eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus se faz nova todos os dias. E a palavra de Deus não volta para Ele vazia. E, queridos, eu fui para lá e eu falei para minha esposa: vamos ministrar o livro. Vamos iniciar no perdão. Já ministrei muitas vezes essa mensagem nas células. Mas, queridos, tinha uma menina que estava lá e eu comecei a ministrar e falar sobre o amor de Deus e o perdão de Deus. E trouxe aquela parábola aonde, um homem devia ali 10 mil talentos e um outro devia 1 denário. Aquela parábola que vocês conhecem, onde
o Senhor perdoou 10 mil talentos, mas aquele não perdoou 1 denário que era possível pagar. E queridos, eu falei aquilo e aquela moça estava ali em silêncio, não falava nada, nem no começo ela falou, nem durante a célula, nem nada. Só que no final eu falei, alguém quer falar alguma coisa? E aí ela levantou a mão e começou a contar uma história. Ela não está na casa de Deus, servindo a Deus. Mas a mãe dela vai na igreja, não sei qual igreja. E ela falou lá na célula que ela ia, mas porque a mãe ficava pegando no pé. Porque a mãe ficava ali insistindo e ela ia, mas não gostava de ir. Só que na última reunião que ela foi, não sei se era domingo, meio de semana, alguém orou por ela. E alguém falou assim para ela, isso ela contando, Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer isso, aquilo, mas você precisa dar um passo. Você precisa crer, você precisa começar a fazer campanhas, subir ao monte. Aí eu já imaginei, já sei qual é a igreja. E aí começou a falar assim para ela, ir ao monte, fazer campanhas, buscar a Deus. Mas você precisa perdoar. Falou assim para ela, você precisa liberar o perdão. E aí, ela citou, essa mulher que estava orando com ela citou o texto de Mateus 6, onde Jesus ensina sobre o Pai Nosso e fala sobre o perdão. E eu citei na cela também. E ela começou a falar assim, e aí Deus começou a testificar no meu coração. Enquanto você falava, aquilo começou a queimar no meu coração. E eu comecei a lembrar, e quando você citou o texto, era o mesmo texto que ela tinha me falado. E aí os olhos dela começou a ficar marejados, a lacrimejar. E ela começou a falar assim, porque eu tenho uma situação com meu pai. O meu pai me abandonou quando eu era criança. Quando minha mãe ficou grávida, ele foi embora. Ele me abandonou, ele me deixou. E ela começou ali a querer chorar, queridos. Só que Deus estava confirmando algo no coração dela. Deus estava testificando porque ela recebeu uma palavra de Deus. Mas parecia que ainda ela não tinha crido naquela palavra. Mas quando uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida, talvez aquela pessoa que entregou a palavra para ela, conhece ela. E a Bíblia fala que um profeta na sua casa, ele não tem honra. Jesus falou. Então se eu chegar aqui para algum de vocês e entregar uma profecia, mesmo que eu saiba parte da sua vida, isso não significa que não é de Deus. Mas Jesus, ele foi rejeitado na Galileia. Pelos seus, ele falou, um profeta na sua casa, ele não tem honra. Agora se eu chegar lá, em outra igreja, que ninguém me conhece, entregar uma palavra, a pessoa falar assim, que isso? É Deus falando. Sabe, queridos, então talvez ela ainda não tinha acreditado naquela palavra, mas quando eu comecei a falar, ela nunca tinha me visto. Ela começou a acreditar e ela falou assim que o pai dela surgiu agora do nada. E o pai dela começou a se aproximar e ela teve uma experiência com o pai agora, que o pai abraçou, beijou ela, chamou ela de filha. E aí você via ali uma pessoa onde a alma dela queria aquilo, mas não tinha força. Por tantas frustrações, por tanta dor. E que nós pudemos ali liberar palavras de incentivos, palavra onde Deus estava fazendo. Então, queridos, Deus tem feito algo em nosso meio, Deus tem se movimentado, mas se eu não tivesse tido a iniciativa de ir até lá, sair aqui do meu conforto e ir até ali em Canela, na frente do Rudnick, e fazer uma célula, queridos, talvez ela não teria essa palavra, talvez algo não teria acontecido no coração dela. Então nós precisamos buscar, liberar esse amor, ter atitudes. Queridos, o amor de Deus, ele é um amor que não é orgulhoso, que não se ensoberbece. A Bíblia fala lá em Jeremias, e eu estou terminando, queria convidar já o restante do pessoal do louvor. A Bíblia fala assim, que aquele que se gloriar, ele se gloria em Deus. A Bíblia fala, não glorie-se o sábio na sua sabedoria. Sabe, talvez você está aqui e você se gloria na sua sabedoria. Eu já conheci pessoas assim, que elas têm um nível altíssimo de conhecimento, que elas têm, sabe, pessoas letradas, pessoas que ela tem orgulho, e amém, foi esforço seu, dedicação sua. Mas a Bíblia fala, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem glorie-se o forte nas suas forças, e nem glorie-se o rico nas suas riquezas. Tem pessoas que elas se gloriam nas suas riquezas, que elas têm a sua confiança em suas riquezas. Mas a Bíblia fala que aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus e saber que Ele é Senhor. E se humilhar diante de Deus. Esse é o motivo de nós nos gloriarmos. A palavra está travando aqui essa palavra. Na presença de Deus. Isso
é algo que vai realmente tocar o coração de Deus, porque Deus, Ele não se surpreende com nada, meus queridos. Você sabia disso? Que você não pode... Deus conhece todas as coisas. Não tem nada que eu faça. Deus não está aqui. O que será que Ele vai falar? O que será que Ele vai falar? Será que Ele vai falar um negócio que vai... Deus vai falar assim, uau, que legal. Deus já sabe o que eu vou falar. Sabe, Deus, Ele conhece todas as coisas. Não tem nada que eu possa surpreender a Deus. Às vezes Deus se faz que Ele não sabe, né? Como tem tantos textos. Quando Ele chegou lá com Adão, perguntou onde que Adão estava. Sabe, parece que Deus não sabe. A soberania de Deus, a onisciência de Deus falhou naquele momento. Mas não, queridos, Deus sabe. Então não tem nada que nós façamos que possa surpreender a Deus. Mas eu creio que aquilo que surpreende o coração dele é quando nós nos humilhamos, quando nós nos reconhecemos que somos pecadores, fracos, pó. E nós então pedimos para que Deus nos capacite, para que Deus nos use. Queridos, queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos entrar no momento final. Quero orar ainda com vocês.